Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Aberta. O programa onde, já sabem, nós estudamos durante um trimestre um tema bíblico ou um livro. E é isso que estamos a fazer neste trimestre. Estamos a estudar o livro de Gênesis. E após, na semana passada, termos falado sobre a criação, chegou-nos um tema assim, mais complicado e mais sombrio de estudar. A queda. O que aconteceu ao ser humano depois da magnitude da criação. Para nos ajudar a entender este tema, está connosco o Nuno Silva. Nuno, obrigado por teres aceito o nosso convite, por teres vindo até aqui, para nos ajudar também a entender e para estudarmos juntos este tema da queda, que é o tema que temos para estudar esta semana. Faz-nos um pequeno resumo do que temos para esta semana, neste tema. Esta semana vamos entrar um bocadinho no capítulo 3 de Gênesis. Vamos conhecer um bocadinho mais em detalhe o que é que deu origem ao mal, qual foi o papel de Adão e Eva neste processo e também, não só a parte mais sombria, mas também a parte mais alegre, ou a solução de Deus para resolver, em definitivo, aquele problema do mal. Vamos explorar um bocadinho esses conceitos. Então vamos já entrar no tema. A queda. O que é que acontece depois da criação de Deus e depois de Deus ter visto que tudo era muito bom? O que é que acontece a seguir? Depois de todo esse relato fantástico, surge ali um elemento extra que nos é indicado como sendo uma serpente. E essa figura da serpente vai ter o papel principal aqui nesta narrativa de Gênesis 3. Esta serpente vai ter outros nomes ao longo da Bíblia. Vai ser chamada, por exemplo, de acusador, que é o termo que nós conhecemos no português como diabo. Vai ser chamado também como adversário, que também é aquele termo que nós usamos muitas vezes como Satanás. E são esses termos que vão sendo associados à serpente. Isso surge logo no versículo 1 e introduz-nos logo essa figura como elemento extra para dar introdução à narrativa da queda. E esta serpente apresenta-se diante de Adão e Eva, neste caso o relato foca-se em Eva, para apresentar algo, e neste caso uma acusação. Esta serpente acusa Deus de estar a esconder algo que era bom para eles. E eu queria ler o versículo 5 de Gênesis 3, que diz: o que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. Esta acusação tem 2 pontos. O primeiro é: Deus está a esconder-vos a possibilidade de vocês serem como Ele. E é engraçado que usa um termo, que é o termo associado a Deus, que é o termo Elohim, que é o termo que é indicado para a soberania de Deus e para a divindade. E não deixa de ser uma promessa engraçada, porque na verdade ela é enganadora. Porque Adão e Eva já eram, de certa forma, como Deus. Como vimos na semana passada, foram criados à imagem e semelhança de Deus e Deus deu-lhes a soberania sobre a terra. Portanto, na realidade, eles já eram como um Deus, só não tinham a essência de Deus. E isso seria, neste caso, impossível. Portanto, há aqui uma promessa, uma oferta que é enganadora, que não existe. E o segundo é que eles iriam conhecer o mal. E, de facto, aí sim, Deus queria evitar que eles conhecessem o mal. E às vezes há muitas perguntas porque é que Deus quer evitar que nós façamos coisas ou conheçamos certas coisas. E eu acho que no que diz respeito ao mal, basta olharmos à nossa volta para percebermos, não só em toda a história que está para trás de nós, como no nosso dia-a-dia e nos eventos recentes, porque é que Deus nos queria evitar o mal. Porque no mal em si não traz nada de vantajoso para o ser humano. E, portanto, a promessa da serpente aqui no verso 5 não é nada de fantástico, muito pelo contrário, é enganador. É tudo o que destrói, tudo o que é mau. Portanto, foi só uma forma de enganar Adão e Eva. De seguida, há a interação de Eva, não é? O relato bíblico, no verso 6, diz-nos: a mulher pensou então que deveria ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou-o, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Oh, Nuno, antes de avançares, há aqui algo interessante, que eu acho interessante em todo este relato. É que Deus, quando cria toda a terra, cria o ser humano, explica-lhe como é que as coisas funcionam. Dá-lhe poder e domínio sobre a terra. Em lado nenhum, Deus dá espaço à dúvida. Ou seja, tudo o que Deus diz, tudo o que Deus transmite até aquela altura era certeza.
Eis não quando a serpente aparece e aquilo que coloca não é o contrário à certeza, mas sim vai ali por um meandro dizendo atenção que a coisa pode não ser muito bem assim. É colocar a dúvida na nossa cabeça. Eu acho mais, até antes ou mais importante até do que dizer que Deus não queria que nós conhecêssemos o mal, queria que apenas conhecêssemos o bem, a serpente naquele momento também não lhes apresenta o mal. O que ela lhes apresenta é, ora, reflete lá um bocadinho e vê se não há aqui mais qualquer coisa que tu possas vir a descobrir. Sim, a serpente apresenta-se não contrastando, como é óbvio, não é? Exatamente. E nunca se apresenta dessa forma. E o mal nunca se apresenta dessa forma. Aquele que foi o originador do mal nunca se vai apresentar dessa forma. Vai sempre apresentar-se como uma alternativa que aparentemente era boa. Por isso é que eu já ia introduzir o verso 6. Exatamente. A mulher olhou, viu, parece bom. Se calhar até, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Se calhar até é bom. Ok, é possível que eu se tenha enganado aqui neste ponto, porque é que assim não é diferente das outras. Já comemos todas as outras, esta não é diferente. Portanto, o problema está é que aquilo que aos olhos humanos aparentemente é bom, nem sempre é mesmo bom. E, portanto, o que a serpente coloca aqui é uma ilusão de que há algo ainda melhor. E, neste caso, Eva olha e, pelos seus sentidos, parece-lhe bom. Exatamente, porque até no versículo 7, eu gosto muito da forma como começa o versículo 7, que diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Isto já depois de os dois terem provado do fruto. É quase como se os seus olhos não vissem aquilo que não eram supostos ver sequer. Exatamente. Estavam de alguma forma protegidos daquilo que depois viriam a ver. Essa é a visão correta. Eles tinham uma proteção. Ao contrário do que às vezes nós pensamos, que Deus nos coloca limitações e obstáculos e que nos impede de fazer coisas, a visão é mesmo essa. Deus colocou-nos uma proteção, que era não ver o mal, não conhecer o mal. Agora eles optaram por querer conhecer o mal, em certa parte enganados, mas em certa parte também por decisão própria, obviamente, e confiaram naquilo que os seus sentidos estavam a dizer e não naquilo que Deus lhes tinha dito. Outra coisa que a serpente faz é também colocar dúvida sobre a pessoa de Deus. Porque ela faz uma pergunta que é assim que Deus disse? Já está a colocar também em Eva, neste caso, a possibilidade, se calhar Deus não é assim tão bom como tu dizes. Vê lá, porque foi mesmo assim que ele disse ou foi de outra forma? Então acaba também não só por colocar a dúvida sobre o que acontecerá, mas a dúvida sobre quem criou. Sim. Sim, a serpente apresenta essa vertente de lançar a dúvida sobre realmente as boas intenções de Deus. O que, de facto, não é algo que fosse muito lógico ali, embora era um casal que estava à descoberta, ainda assim estava à descoberta, ainda assim não é muito lógico, tendo em conta que o ser humano, quando ganhou vida, não tinha nada para ele a não ser o relato que nos diz de que deu nome aos animais. Foi a única coisa que o ser humano fez. E logo de seguida tem uma bênção de ter um dia especial para estar com Deus. Portanto, acordou, teve tudo pronto, teve uma função, é verdade. Teve um momento especial com Deus logo a seguir. Portanto, não havia razões ali para duvidar de Deus. Mas a verdade é que nós também agora não temos razões para duvidar de Deus e, no entanto... Aliás, eu acho que nós agora até temos menos, porque vemos a bondade de Deus expressa em toda a sua criação e ao longo de toda a Bíblia, e agora, especificamente nesta semana, vemos o que aconteceu quando se nos abriram os olhos e pudemos ter conhecimento daquilo que não era suposto termos conhecimento. Sim, sim. Quando aquilo que nós vemos e aquilo que os nossos sentidos nos enganam, faz-me lembrar muito um ditado popular que diz que as aparências iludem. E, de facto, isso acontece no nosso dia-a-dia. Deus tem um conhecimento que vai para além daquilo que está nos nossos sentidos. E nós temos que aprender a confiar nele. Nem sempre isso acontece, como não foi o caso de Adão e Eva, não aconteceu, e no nosso dia-a-dia muitas vezes não acontece. A diferença está em como é que nós solucionamos este problema, que é diferente do de Adão e Eva. Oxalá seja diferente do de Adão e Eva. Adão e Eva solucionaram isto de uma forma muito diferente. Queria ler o verso 8 e 9, quando Deus faz aquela pergunta que é muito conhecida. Nisto ouviram que o Senhor Deus andava a passear no jardim pela brisa da tarde, e o homem foi-se esconder com a sua mulher no meio das árvores do jardim. O Senhor Deus chamou pelo homem e perguntou: onde estás? E eu gosto de olhar para esta pergunta de uma forma inversa. É Deus a dizer: porque é que tu não estás aqui no sítio habitual? Porque não estás no sítio de costume?
Sempre nos encontramos neste lugar. Porquê é que não estás aqui? Pelo erro. Se era por causa do erro, devia estar aqui também. Adão não percebeu que a forma de resolver aquele problema era estar no mesmo lugar onde habitualmente estava com Deus. Porque se era para encontrar uma solução, só Deus é que iria encontrar. Não era Adão nem Eva que iam encontrar a solução para aquele problema. Aliás, a solução que eles encontraram foi esconder-se e vestir-se de folhas. Uma figura um bocadinho, quase que se pode dizer, ridícula, de proteção. Aquilo não era solução nenhuma, era um remendo temporário. Portanto, e no dia-a-dia de hoje fazemos igual. Cada vez que temos algum erro, algum problema, o que fazemos é sempre as mesmas três coisas. Ter medo de Deus, fugir de Deus e encontrar soluções próprias. Deus sabe de tudo e sabia de tudo. Observando ou analisando esta questão de uma forma inversa ou não, porquê é que Deus faz esta pergunta a Adão? Deus sabia onde é que eles estavam. E eles também sabiam onde é que estavam. Porquê é que Deus pergunta, onde estás? Qual é que era o objetivo de Deus com esta pergunta? Nós às vezes pensamos que Deus, quando nos coloca perguntas, quando nos influencia através do seu Espírito e coloca-nos perguntas ao nosso coração, nós pensamos que é para nos acusar. Criamos essa ideia, talvez culturalmente, talvez a evolução da história cristã nos tenha transmitido essa ideia, essa cultura do Deus que vem inquirir e perguntar e acusar, e não era essa de toda a ideia de Deus. A ideia de Deus, quando nos coloca perguntas, e quando colocou a pergunta a Adão, foi fazê-lo, em primeiro lugar, ter consciência do erro, em segundo lugar, arrepender-se do seu erro. E a seguir procurar uma solução juntamente com Deus. Essa é sempre a motivação quando Deus nos coloca as perguntas, porque de facto Ele já sabe. Parece uma pergunta sem sentido. Exatamente. Tendo em conta a soberania de Deus, onde estás, sabendo Deus, obviamente, onde estava. Mas a pergunta não era para conhecimento de Deus, era para reflexão do ser humano. E outro aspecto engraçado, dizemos agora, mas engraçado tem muito pouco, que é a resposta que Adão e Eva dão, ou Adão dá primeiro a Deus. Quando pergunta o que é que aconteceu, Adão tem aquela resposta clássica do ser humano. Ou seja, eu cometi um erro, mas, atenção, eu cometi este erro, sim senhor, mas foi por interposta pessoa ou por intervenção de uma outra pessoa que me fez a tomar esta decisão. Isto é aquele argumento clássico para quando erramos, não é? Sim, é o chamado passa-culpas, não é? Deus chega ali, então o que é que aconteceu? Nós escondemos e então vocês tomaram conhecimento de uma coisa que não era suposto terem tomado conhecimento. Como é que isso aconteceu? E Adão começa a culpar Eva. E depois Eva... indiretamente a Deus. Portanto, foi engraçada a frase que é a mulher que tu me deste. Portanto, foi ela e tu, foste tu que a fizeste. E depois Eva vem e, quando é interpelada, culpa a serpente e também, de certa forma, indiretamente a Deus, por ser uma figura criada por Deus. E, portanto, foi a serpente, e entre parênteses, quem a criou. E só depois é que Deus vai interpelar a serpente. A serpente é a única que não pode ter a culpas a ninguém, até porque é mesmo ela que tem a culpa, né? A principal culpa. Né? Adão e Eva têm a culpa de terem duvidado e de terem sido levados naquela conversa. Mas a principal origem da culpa é esta figura da serpente. E essa sim não pode fugir às culpas. E aí Deus, quando se dirige à serpente, já não permite um passa-culpas a ela. Aliás, pelo contrário, determina logo ali que todo o mal que existiria dali para a frente iria ser como uma maldição para aquele ser. Exatamente. Fala-nos agora um bocadinho do destino da serpente desde aquele momento até agora. Ou seja, nós já vimos que é a grande culpada, colocou a dúvida na mente de Adão e Eva sobre quem realmente era Deus, ao contrário do que aquilo que ele realmente era, mas coloca-lhes a dúvida sobre a ideia que eles tinham de Deus, que poderia estar errada, apesar de não estar, leva-os a cometer aquele pecado. Adão tem a noção do que faz, culpa Eva. Eva tem a noção do que faz, culpa a serpente. E o que é que acontece com a serpente daqui para a frente? A serpente daqui para a frente, em primeiro lugar, o verso 15 diz-nos que iria estar em guerra para com a humanidade. Uma guerra que iria ter uma resolução. Deus iria proporcionar uma solução que vinha através da descendência da humanidade. Um descendente futuro de Adão e Eva iria resolver o problema do mal. Iria ser ferido e iria, ainda assim, vencer o mal para sempre.
E esta promessa vem, ao longo do tempo, a serpente foi tentando sempre destruir o ser humano, sempre distanciá-lo de Deus, sempre destruindo a credibilidade de Deus, argumentando coisas de Deus que não eram verdadeiras. Tudo isso ocorreu desde essa altura até agora, mas a promessa que Deus fez naquela altura cumpriu-se quando Jesus veio a esta terra. Jesus era o descendente prometido de Adão e Eva, e ele veio para cumprir esta sentença da serpente. Foi ferido, porque sabemos que morreu de uma forma cruel. No entanto, como não tinha pecado, Deus ressuscitou e, através desse processo, foi sentenciada a destruição do mal e do ser desta serpente para todo sempre. E aguardamos que essa sentença seja cumprida, porque é só o último elemento que falta dessa maldição que Deus atribuiu à serpente. É que realmente a sentença que lhe está atribuída de desaparecer se cumpra. E o que é que Adão e Eva sentiram logo de diferente a partir daquele momento? Ou seja, a vida deles era perfeita, não é? Eles tinham um domínio sobre toda a terra, tinham uma vida perfeita, mas a partir daquele momento tudo muda. Em que é que se tornou a vida deles a partir daquele momento? Deve ter sido um choque extraordinário. Sim. É verdade que o relato de Gênesis diz-nos que a terra foi criada toda bela. Fora do Jardim do Éden, a terra continuaria a ser bela. Ainda assim, dali para a frente, sem a permanência de Deus na terra, haveria muitas alterações e muitas consequências. As de Eva vemos no verso 16, e podemos ler, que nos diz: "E a mulher disse, vou fazer com que sofras os incómodos da gravidez e terás de dar à luz com muitas dores. Apesar disso, sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele há de mandar em ti." Ou seja, as consequências para Eva passariam pelo processo doloroso de ter filhos e também a cedência da liderança do casal para o seu marido. Às vezes este texto causa alguma confusão, porque entendemos a liderança do marido como uma tolerância para um certo abuso da parte do marido nos contextos mais atuais dos casais, mas não se trata nada disso, é apenas a liderança. É uma liderança que Deus estabeleceu com regras, onde a principal é que o marido amasse Eva e cuidasse de Eva, neste caso Adão, e maridos, dali para a frente, da mesma forma como Deus cuidaria de toda a humanidade ou de todos os seus filhos. E, portanto, está aqui um critério muito bem definido para não haver dúvidas que não se trata aqui de nenhuma soberania nem algum abuso da autoridade que estaria disponível e autorizado da parte de Deus para o homem. Para Adão, surge o verso 17 e 18, que diz: "Ao homem disse, já que deste ouvidos à tua mulher e comeste o fruto da árvore que eu te tinha proibido de comer, a terra ficará amaldiçoada por tua causa, e será com grande sofrimento que dela has de tirar alimento durante toda a tua vida. Só produzirá espinhos e cardos, e tu terás de comer a erva que cresce no campo." Para Adão, como ele era o líder, ele é que teria que extrair o alimento da terra. E dali em diante, extrair o alimento ia ter algumas consequências. Primeiro, maior sacrifício físico, maior cansaço, maior dor e também maior dificuldade, porque a terra iria ter alguns elementos que não era suposto ter e que iriam dificultar este processo de extrair o alimento. Havia um desgaste físico para Adão. Eu gosto particularmente do versículo 19, que diz o seguinte: "No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás." Fazendo um contraste com aquilo que Adão vivia até ao momento da queda, Adão não fez nada, Adão não criou nada. Ele tinha domínio sobre algo que já tinha sido previamente criado. Não só já tinha sido previamente criado, mas também era algo que funcionava de forma perfeita. Ou seja, ele não precisava de criar ou recriar ou adaptar para se tornar alguma coisa melhor. Ele herdou algo que era perfeito e só precisava de gerir. E tal como leu no início do versículo, diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão." A partir daquele momento, Adão não só teve a noção, mas depois também no efetivar da gestão da sua vida, ele sentiu uma diferença abismal daquilo que ele tinha vivido até então. Sim, o processo que ele tinha era muito mais simples e muito mais autónomo do que de agora em diante. Agora teria ele que ter uma intervenção maior e mais custosa para ele mesmo.
E a segunda parte mostra-nos também outro ponto que é muito interessante e que tem sido relembrar que um dos enganos da serpente era a imortalidade do ser humano. O homem seria imortal. Foi uma das propostas que a serpente apresentou. E por desobediência, dali em diante, haveria o inverso. Ou seja, o homem deixaria de ter a imortalidade que já tinha, não era? Deixaria de a ter. E, portanto, dali em diante, e o processo aqui é simples, que é o homem foi feito de pó e foi-lhe dada a vida por Deus. Ora, Deus, como determinou que se eles desobedecessem, teria que lhes retirar a vida, ao longo de todo o processo da sua vivência, a determinada altura, Deus iria retirar a vida ao homem e à mulher. Portanto, a vida iria voltar para Deus. E se olharmos para aquilo que foi a criação do homem, matéria feita de barro e vida vinda de Deus, ao retirar a vida, o homem transforma-se única e exclusivamente em barro. E, portanto, como o barro que era, desaparece da mesma forma como apareceu. Isto porque nós vimos durante os vários séculos e atualmente continua a estar presente este engano do homem ser, de certa forma, imortal. E o homem tem sido muito original nesse sentido. Preservação de corpos em câmaras geladas para o futuro, guardar células para clonagem no futuro e outras possibilidades, incluindo na esfera espiritual, quando se alimenta a ideia de que alguma parte do homem é imortal, ou o corpo, ou a alma, e vai-se mantendo desta forma imortal, quando na realidade o processo é simples. O ser humano foi criado de um pó mais vida que veio de Deus. Pela desobediência, a vida a determinada altura volta para Deus e o homem volta a pó. E o processo é simples. Há uma coisa interessante que eu gosto sempre quando estudamos o início da vida, que é a criação, que é o facto de, para o homem ter sido criado, teve que haver uma junção de fatores. O barro e o pó, e depois o sopro da vida. É quase como, com isto tudo, Deus estivesse a sofrer mais do que o próprio Adão e Eva, porque teve que sair algo de dentro dele para entrar naqueles corpos inertes para se tornarem vida. E outra coisa que eu queria pedir a tua ajuda para nos esclarecer e para entendermos melhor este aspecto, são os versículos que diz, o versículo 21 e o 22, que diz: "E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu." Ou seja, teve que haver logo ali uma morte para eles poderem ter acesso, então, a estas vestes de peles que teriam sido de animais. E depois o versículo 22 que diz: "Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado." Temos aqui dois aspectos. O primeiro é, Deus teve que fazer logo ali um sacrifício de um animal para que eles pudessem ter peles para se cobrirem, e depois a noção de que, ok, agora como já sabem aquilo que não era suposto saberem, mas que a serpente vos diz que vocês precisavam de saber, algo tem que ser feito para que não se perpetue esta vivência. Sim, a lógica era essa. Deus tem que lhes proporcionar uma vestimenta, por isso é que temos a referência anterior à nudez. A nudez não tem um papel claro no porquê dela surgir aqui, mas é o facto que ela surge no relato e tem relevância. Para nós, atualmente, talvez seja um elemento um pouco estranho, mas ele tem relevância no relato e, portanto, tendo relevância, depois Deus cria vestes para o ser humano, ou seja, reforça essa relevância na nudez, e Deus tem que fazer essa intervenção de proporcionar vestes para o ser humano. No segundo aspecto, a árvore da vida, o texto leva-nos a entender que a árvore da vida seria uma forma de manter a imortalidade de Adão e Eva e, portanto, Deus teria que, obviamente, vedar o acesso, porque senão teríamos uma humanidade que era ao mesmo tempo conhecedora do mal e ao mesmo tempo imortal. Portanto, estaria ali uma mistura explosiva. Se o mal já é o que é com aquilo que vemos e o homem é mortal, imaginemos como é que seria se o homem fosse imortal. Muito bem. Nuno, para terminarmos, a pergunta que eu tenho para ti é: o que é que nós podemos aprender de tudo isto? Ou seja, deste acontecimento logo a seguir a algo perfeito, o que é que nós temos a aprender e de que forma é que nós podemos aplicar estes conceitos e esta aprendizagem na nossa vida diária? Sim. Acho que há aqui pelo menos para mim, houve dois que me chamaram mais a atenção.
O primeiro é a nossa ação quando cometemos algum erro ou quando fazemos algo que sabemos que Deus não aprova. Qual é o nosso processo? Como é que devemos fazê-lo? E em vez de fazê-lo como Adão e Eva, que é ter medo, fugir e arranjar soluções que são remendos, ir até Deus, ir ao encontro de Deus no lugar habitual, como Deus chama, onde estás, vem aqui, é aqui que a gente resolve. E nós fazemos o mesmo. E aí temos uma ferramenta que o próprio Deus nos apresentou, que é podermos orar, podemos conversar com Ele diretamente, expor o problema, colocar-nos ao dispor para Ele intervir através de nós, para nós, de certa forma, solucionarmos aquilo que está ao nosso alcance e deixar aquilo que não está ao nosso alcance para Deus. Ter consciência do nosso erro, arrepender e tomar decisões. O segundo é uma certeza, que eu acho que é aquilo que devemos terminar aqui hoje, é com a certeza de que Deus proporcionou uma solução, apresentou os elementos da solução. Essa solução foi sendo construída ao longo do tempo. Com Jesus ela tornou-se efetiva e nós podemos ter a confiança de que um dia vamos nos ver livres do mal e que, se assim se pode dizer, vamos voltar ao Éden, não àquele que Deus criou, mas Deus vai preparar outro e nós vamos voltar ao Éden. Vamos voltar a casa, ao lugar onde nunca devíamos ter saído, infelizmente saímos, mas Deus vai nos proporcionar essa oportunidade de destruir o mal para sempre. E nós só temos que aguardar por esse momento que ele será muito em breve. Ok. Nuno, muito obrigado pela tua presença, por teres aceito o convite e por nos teres ajudado a entender melhor o que o estudo desta semana tinha para nós. A si, que é espectador da TV Novo Tempo Portugal, e a si também ouvinte da Rádio Clube de Sintra, agradecemos também a sua presença desse lado e marcamos encontro já para a próxima semana para mais um episódio ou mais um programa de Bíblia Aberta. Um programa onde nós nos debruçamos especificamente sobre um tema bíblico ou sobre um livro da Bíblia para que possamos aprender mais sobre o que Deus quer de nós e o que nós também, aquilo em que nós nos poderemos tornar. Até à próxima semana. Fazer, nem nada dizer, perderam um amigo melhor, e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Ressurgiu.
é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que seu filho ressuscitaria. Chegou ao fim, a tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. Então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Ao pensar no universo, geralmente associamos este conceito com o espaço sideral, mas na realidade, o universo é o todo. E um dos aspectos mais intrigantes deste todo é justamente a sua composição, detectada por instrumentos como este. E por falar em composição, do que é feito o universo? Nós até agora temos visto o fascinante macrocosmos, mas no episódio de hoje vamos fazer uma viagem por um universo diferente, aquele escondido dentro de um átomo. Supondo que deve haver um elemento básico subjacente a tudo o que conhecemos, algo com que simplesmente se tenha construído o que nós entendemos como tudo. Desde os tempos antigos, os seres humanos tentam responder à pergunta: do que é feito o universo? Presumindo que podemos responder essa pergunta, então, poderíamos também responder a perguntas mais transcendentais, como: do que somos feitos? De onde veio tudo? Para onde vamos? E seriam os gregos quem dariam nome a esta peça básica e por eles considerada indivisível: átomo. Durante séculos, os átomos não passaram de um conceito que impulsionou inúmeras investigações, até que finalmente foram descobertos no final do século XIX. E embora muitos esperassem encontrar respostas nessa pequena estrutura, que supunham seria a base da matéria, novas e infinitas possibilidades se abriram por sua observação. Assim, nasceu um universo intrigante e desafiador. O ser humano sempre se questionou do que as coisas são feitas. Existe aquela máxima, dos 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o ar e o fogo, que com isso você faria todas as outras coisas. Até que os gregos lançaram o conceito do átomo, que seriam pequenas bolinhas que seriam a menor parcela da matéria e que com essas bolinhas, como se fossem bloquinhos de Lego, você constrói todo o resto.
Uma vez que o átomo foi observado, os cientistas se perguntaram se ele poderia ser dividido. Foi assim que descobriram que os átomos estão compostos de nêutrons, prótons e elétrons. Então, novas tecnologias se desenvolveram e os cientistas conseguiram dividir essas partículas, descobrindo que eram compostas de partículas ainda menores. Assim, novos descobrimentos nos levam cada vez mais dentro e mais profundamente ao mundo subatômico, nos permitindo conhecer partículas que vão desde bárions e mesons até os diminutos quarks, que, por sua vez, também são divididos em subtipos. Combinações de quarks podem formar centenas de tipos de hadrons, e só uma parte desses tipos tem sido observada até hoje. Mas a tecnologia continua avançando aceleradamente a fim de poder descobrir novas partículas. Que a gente conhece bem são aquelas partículas básicas que compõem o modelo padrão, que são os leptons, como elétrons, muons, tauns, neutrinos, ou os quarks e gluons, que são da interação forte. Tem alguns bósons da interação eletrofraca, né? E o fóton, que é da eletromagnética. Então tem esse conjunto de partículas, que é um número pequeno de partículas que compõem o chamado modelo padrão. Só que elas se misturam e se combinam para formar várias outras partículas. Então a gente tem prótons e nêutrons que não são mais partículas fundamentais, elas têm uma estrutura interna e são derivadas desse conjunto de partículas mais fundamentais. Então você tem um número enorme de partículas que são produzidas em processos naturais ou em laboratório, mas as básicas é um conjunto limitado. Então vamos estudar esse núcleo. O que tem dentro desse núcleo? Nós sabemos que ele é positivo, mas ele é formado do quê? É uma nova bolinha rígida, né? Então você usando partículas menores, você começa a bombardear esse núcleo. Então você passa a descobrir que ele é formado basicamente por duas partículas. O próton, que é positivo, e uma outra partícula, quase com a mesma massa, mas que não tem carga nenhuma, que deram o nome de nêutron. Mas será que então essas são as novas partículas fundamentais, as novas bolinhas, os antigos átomos dos gregos? Então eles começam a bombardear prótons e nêutrons com projéteis cada vez menores, em energias cada vez maiores. E eles conseguem quebrar o próton e quebrar o nêutron também. E veem que eles são formados por outras partículas que foram chamadas de quarks. Cada um deles formado por 3 quarks. E aí sim, essas são partículas fundamentais, assim como o elétron. O elétron é uma partícula fundamental. E o quark também é uma partícula fundamental, de acordo com a teoria da chamada Big Bang, surgidos bem lá no início, logo após a era do eletromagnetismo, quando o universo esfriou, foi possível surgir a primeira matéria, os quarks e elétrons surgiram, esfriando, os quarks puderam se juntar, formando os prótons e nêutrons, esfriando novamente, os elétrons puderam se juntar, formando a matéria que nós conhecemos hoje. O que é importante é que dentro dos átomos, prótons e nêutrons ficam estáveis. E eles ficam estáveis por causa de uma outra assimetria da natureza que mostra que prótons e nêutrons, na verdade, são faces diferentes de uma mesma partícula. E como são as mesmas partículas, e são partículas que são quânticas, e de um tipo especial chamado férmions, que tem um número quântico spin, chamado spin, que é um semi inteiro, vale meio. Tem partículas que têm spin meio, partículas com spin inteiro 1. Então, essas partículas com spin semi-inteiro, elas são chamadas férmions e obedecem a uma regra que foi descoberta por um físico chamado Pauli, que vale para qualquer férmion, e que são partículas que obedecem, que se comportam quanticamente, né?
E essas partículas, elas não podem estar... Você não pode encontrar duas partículas no mesmo estado. E isso não pode acontecer. Então você não pode, por causa disso, você não pode colocar dentro de um mesmo nível nuclear mais do que 2 prótons, um com spin para cima, outro com spin para baixo, ou mais do que 2 nêutrons. E é isso que garante a estabilidade nuclear. Por isso que os prótons dentro do núcleo não podem se converter em prótons, porque energeticamente isso não seria possível. Isso garante a estabilidade nuclear. É uma propriedade quântica da matéria que permite o núcleo ser estável, né? Que mostra para a gente que por que o núcleo é estável. A forma mais simples da gente imaginar um átomo, por incrível que pareça, seria como um sistema solar. Você tem um corpo central, extremamente grande, massivo, tá? Que no caso do átomo é formado por prótons e nêutrons. Tá? A presença do nêutron ali facilita a convivência dos prótons entre si, que veja, prótons são positivos, então a tendência deles é ir embora. O que segura é a força nuclear forte, mas o nêutron sem carga ali no meio ajuda a fazê-los conviverem entre si. E ao redor desse núcleo você tem os elétrons. Nos primeiros modelos atômicos, esses elétrons estavam circulando em torno do núcleo como se fossem planetas, os planetas girando em torno do Sol, né? Hoje, sabemos que não é bem assim. Você não tem órbitas determinadas na qual você consegue determinar o elétron está nesse momento, nesse ponto. Você tem nuvens de probabilidade que indicam aonde aquele elétron pode estar, aquele elétron com aquela determinada energia pode estar ao redor daquele átomo. Essa região mais externa do átomo, chamada de eletrosfera ou camada eletrônica, é importante entender, ela é preenchida pelo elétron, ou para átomos maiores, os elétrons. Só que, geralmente, nós estamos acostumados por imaginar uma partículazinha girando ali, girando. A ciência não vê isso mais assim. A física hoje vê ali como uma religião onde você entende que há uma partícula presente ali. Então essa região é chamada de eletrosfera. Os átomos são realmente muito pequenos. Para termos uma ideia, um único grão de areia contém 22 quintilhões de átomos, ou seja, 22 seguido de 18 zeros. Cerca de 1 milhão de átomos alinhados lado a lado têm a espessura de um de seus fios de cabelo. Se um átomo fosse do tamanho de uma bola de golfe, proporcionalmente, a bola de golfe seria do tamanho da Terra. Mas, apesar de serem tão pequenos, os cientistas descobriram que os átomos contêm partes ainda menores. São feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons constituem o núcleo do átomo, que é 1/milionésimo de 1/bilionésimo de seu volume. Por isso, alguns cientistas afirmam que a matéria está composta, em sua maioria, por vazio. E que os átomos são 99,9% de espaço vazio. Se um átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria do tamanho de um grão de arroz. Porém, pesaria mais que um estádio inteiro. Um exemplo disso são as estrelas de nêutrons. Se a massa dessas estrelas pudesse ser pesada, uma colher de chá pesaria mais do que toda a população da Terra. No final do século XIX, começo do século XX, uma experiência, ela pegou uma folha muito fina do átomo de ouro, que é um átomo pesado, muito fina, quase que ela tinha uma camada apenas de átomo formando aquela forma. E essa folha de ouro foi bombardeada com radiação alfa,
tá? Partículas alfa foram direcionadas para essa folha e se observou a trajetória dessas partículas ao passarem por aquela folha. O que se esperava? Se os átomos fossem bolinhas rígidas, que grudadinhas uma na outra, a expectativa era que as partículas alfa chegariam ali, bateriam e voltariam, como uma parede. Tá? Para surpresa, essas partículas atravessaram em sua grande maioria aquela folha como se ela fosse transparente, e sendo que algumas desviavam o seu caminho. Isso indicava que aquela folha era basicamente um grande espaço vazio, com alguns pontos muito densos que às vezes rebatiam as partículas e às vezes mudavam a trajetória delas. Ou seja, o átomo passou de ser uma bolinha rígida, indivisível, para algo pontual, bem pequenininho no centro, com um grande espaço vazio em volta dela. Alguns costumam dizer que nós somos mais feitos de vazios do que de matéria, e é verdade. O átomo em si, a parte que é ocupada pela matéria é muito menor, mas muito menor mesmo do que o átomo, o espaço do átomo como um todo. Quando uma minúscula partícula inconcebivelmente pequena, chamada muon, foi identificada, o renomado físico Isaac Rabi disse: "Quem concebeu isto?" Mesmo quando parece difícil conceber o tamanho impressionantemente minúsculo dos átomos e das partículas subatômicas, são suas interações que nos obrigam a confrontar os nossos pressupostos mais básicos sobre o universo. O mundo subatômico talvez seja até mais estranho do que o mundo relativístico. Porque você vê partículas se comportando como onda e ondas se comportando como partículas. Newton fez, no seu estudo sobre óptica, determinou que a luz é uma onda e provou que ela tem um comportamento como onda, difração, refração, reflexão, perfeito. Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, teve que tratar a luz não como uma onda, mas como uma partícula, que ao interagir com a matéria da célula fotoelétrica, transfere aquela energia, aquele quantum de energia e gera energia elétrica, ou térmica, dependendo. Essa dualidade, poxa, é matéria ou é onda? São os dois. Depende do estado, depende do momento. Ela vai se comportar de um jeito, ela vai se comportar ou se apresentar de outra forma. No mundo subatômico, tudo é baseado em probabilidades. Nada é determinado. Tudo é baseado na probabilidade de algo acontecer ou não, de algo estar ali ou não, dela ir nesta direção ou não. Tem maior probabilidade ou não? Ou seja, por exemplo, você tem uma partícula, você quer determinar aonde ela está e para onde ela vai. O princípio da incerteza quântica diz que você tem que escolher um dos dois. Ou você determina onde ela está, com alta precisão, e você não vai ter a mínima ideia para onde ela vai, ou você determina para onde ela está indo, mas não vai ter a mínima ideia de onde ela está. E não é uma limitação experimental, digamos assim. Não, nós que não conseguimos medir, não somos capazes de medir. Porque a matéria se comporta desta forma. Nós estamos no ensino intermediário, nós vemos aquelas órbitas dos elétrons em torno do átomo, né? Os orbitais S, P, né? Um no formato de esfera, o outro no formato de um halteres. O que é aquilo ali? Aquilo ali é apenas um gráfico da posição de maior probabilidade de onde o elétron possa estar.
Ele pode estar em qualquer lugar dentro daquela região, aonde não tem a mínima ideia, porque não tem como determinar aquilo. Eventualmente ele pode estar dentro do núcleo, dentro do próton. Pode. Existe uma probabilidade calculada de que ele esteja dentro do núcleo. Tem? É maluco isso? Foge à nossa concepção. Você leva 2 fótons para cada lado do mundo e você altera o spin de um outro e o outro naturalmente muda lá do outro lado do mundo. Como? É algo só a mecânica quântica explica e funciona. Você consegue experimentar isso. Mas é um mundo que foge à nossa concepção completamente. Os átomos são a base de tudo. Sendo assim, a cadeira ou sofá em que você está sentado neste momento é constituído por energia. Partículas em movimento colidindo umas com as outras, existindo e deixando de existir bilhões de vezes em bilionésimos de segundos. Sua cadeira pode parecer sólida, mas essa solidez pode ser uma ilusão. Tem peso, massa, forma e textura, mas pode não ser nada além de uma relação de energia mediada por constantes nucleares e por eletromagnetismo. E embora você sinta como algo sólido, em essência, não seria mais do que movimentos ágeis e infinitos de energia. As estruturas sólidas que nós observamos, elas são resultantes de átomos interconectados e essa interconexão acontece ali na camada eletrônica. O que é a camada eletrônica? É a região onde o elétron está localizado. Então, se o elétron está ali e a interação se dá por elétron, a força que rege é a força eletromagnética. Ou seja, toda a solidez que nós enxergamos na natureza é descrita pela força eletromagnética. Você não consegue atravessar uma parede, por quê? Porque você tem forças eletromagnéticas mantendo aquela parede firme, sólida. Você tem forças eletromagnéticas mantendo você sólido, que criam essa barreira. Então, para você conseguir fazer isso, você teria que romper forças eletromagnéticas que naquela escala são extremamente fortes. Extremamente fortes. Então você tem a força eletromagnética mantendo os elétrons em volta do núcleo, o negativo do elétron sendo atraído pelo positivo do núcleo, do próton. A força nuclear forte mantendo o núcleo coeso, né? E você tem todos os sabores, né? Você tem o átomo mais simples, um próton e um nêutron, o hidrogênio, 2 prótons e 2 nêutrons, o hélio, até átomos extremamente massivos, urânio, plutônio, e átomos que não existem, núcleos que não existem na natureza, criados pelo ser humano. Em grandes aceleradores, você pega 2 núcleos de átomos pesados, fazem eles chocarem, e por alguns minutos aqueles 2 núcleos se fundem, formando um novo elemento químico. Então aquilo que os alquimistas sonhavam em criar os elementos, né, transformar tudo em ouro, os físicos nucleares fazem isso com o pé nas costas. Tá? Só que há um custo tão grande que não vale a pena. Sai mais caro você produzir ouro usando acelerador que você comprando ouro na loja da esquina. Então não vale a pena, mas é possível você criar ouro. Existem no universo certas hierarquias. Os átomos formam moléculas, que são mais complexas que um átomo. As moléculas formam células, que por sua vez são mais complexas. As células formam sistemas: imunológico, nervoso, límbico, circulatório, entre outros. E esses sistemas formam um sistema muito maior e mais complexo, conhecido como você. De trilhões de átomos para um só você. Você é feito de trilhões de átomos que se movem intensamente, indo e vindo, mas que conhecem exatamente sua posição dentro da hierarquia. Você é pleno de energia. A vida é uma etapa, é um gap que existe entre a física e a vida,
Porque você pega átomos inanimados que não têm consciência, que não tem nada, e eles formam uma célula que consegue trabalhar e agir independente sem ter um cérebro. Eu fico imaginando como que átomos, puramente átomos, moléculas, elas sabem o momento que ela tem que abrir para fazer uma cópia do RNA para produzir uma determinada proteína. Sinceramente, os biólogos descrevem isso perfeitamente, com uma precisão maravilhosa, mas quando eu olho de baixo para cima, olhando não de cima do ser vivo e descrever como ele funciona, mas quando eu vejo aquilo como átomos, eu não consigo casar as duas coisas. Existe um gap ali. Entende? Da mesma forma, existe um outro gap quando nós tratamos da cereja do bolo, que é o ser humano, nas duas concepções, que é o início do raciocínio. O único ser vivo nesse planeta que consegue fugir da seleção natural, que consegue mudar o seu ambiente, que consegue criar, que raciocina, que observa, que faz conjecturas. É um outro gap muito grande que nós não conseguimos. Em todos os aspectos, você precisa de algo chamado fé. Entende? E fé é acreditar em algo que você não tem provas. Senão ela deixa de ser fé, passa a ser fato. O universo, com sua pequenez, nos confronta com uma realidade para a qual simplesmente não temos parâmetros. No mundo subatômico, as coisas vêm e vão, aparecem e desaparecem, giram, saltam, comunicam-se e demonstram consciência umas das outras, sem levar em conta como o mundo, segundo a nossa mecânica, deveria funcionar. Sem importar quão grande e sólida pareçam as massas do universo, assim como as paredes de sua casa ou seu próprio corpo, em última instância, não são mais do que energia pulsante. Átomos estabelecendo relações com um mundo de probabilidades, onde parece impossível predizer qualquer reação. E esse mundo, que pode parecer tão caótico quanto intrigante, a base sobre a qual se constroem as legíveis grandezas macrocósmicas do universo. Um contraste tão imensurável que levou o reconhecido físico dinamarquês Niels Bohr a afirmar que se a mecânica quântica não te assusta, é porque ainda não a compreendeu. Assim, seja observando o cosmos ou simplesmente o interior de um átomo, ambos parecem constituir complexos universos, compostos por intrincados labirintos de conhecimento que os cientistas tentam conciliar. A própria realidade, que para nós parece tão compreensível e comum, poderia ser muito mais do que imaginamos. E até as nossas sólidas e concretas racionalizações poderiam ser uma ilusão ao não conseguirmos compreender aquilo que está além. Uma vida que vá além do que podemos ver e entender. E hoje, inclusive, os cientistas mais brilhantes, atualizados e bem informados são constantemente surpreendidos por esse além que existe no universo. Pelos mistérios de matéria e energia, o binômio essencial e irredutível, que transforma sem cessar, base de tudo que existe, desde a poeira interestelar até o ser humano. E que levou a Jeffrey Kluger a escrever em um de seus artigos publicados na revista Time: os cientistas estão tratando com algo maior do que a mera física, algo que desafia a matemática e se choca, por pelo menos um instante, com o espiritual.